Naquela noite chuvosa em Lisboa, quando Rafael me puxou para o canto escuro da varanda do apartamento e sussurrou com a voz trêmula, se for demais, diz-me, eu fiquei em silêncio. Esse silêncio, mais alto que qualquer palavra, foi o que abriu as portas para uma relação que nenhum de nós esperava. O ar estava carregado de tensão, o som da chuva batendo no telhado misturando-se ao bater acelerado do meu coração. Tínhamos sido amigos por mais de 10 anos, desde a universidade em Coimbra, compartilhando tudo, risadas, frustrações profissionais, até os segredos mais profundos sobre famílias e sonhos. Rafael era professor de História no liceu, sempre paciente, sempre presente. Eu, Lucas, trabalhava como designer gráfico numa agência pequena no Chiado, fugindo do Alentejo conservador onde nasci. Naquela noite, depois de uma chamada difícil com a minha mãe que insistia para eu voltar para casa e assentar como uma rapariga da terra, desabafei com ele. Ele ouviu, como sempre, mas desta vez os seus olhos tinham algo diferente. Quando disse aquelas palavras, o meu silêncio foi a resposta que ele precisava. Ele aproximou-se devagar, as mãos tremendo ligeiramente nos meus ombros, e os nossos lábios encontraram-se num beijo suave, hesitante, cheio de anos de amizade que se transformava em algo mais profundo. Não foi um gesto impulsivo de paixão, foi uma confissão muda, um reconhecimento de que ambos tínhamos escondido sentimentos que nos assustavam. Quando nos afastamos, o silêncio continuou. Eu não disse nada, ele também não. Apenas nos olhámos, o mundo lá fora desaparecendo sob a chuva. No dia seguinte, acordei com uma mensagem dele: queres tomar café no café habitual? Aceitei. Sentados numa mesa discreta no bairro alto, falámos de tudo menos do beijo. Mas cada olhar, cada roçar de mãos ao passar o açúcar, carregava um peso novo. Lisboa parecia diferente, as ruas estreitas de Alfama, o fado que ecoava dos bares, o cheiro a pastel de nata e mar. Pela primeira vez, senti que não estava sozinho na minha luta interna. Desde os 16 anos, quando percebi que os rapazes me atraíam de forma diferente, eu construíra muralhas. A família no Alentejo, com o pai agricultor e a mãe devota, falava de casamento e netos como destino inevitável. Em Lisboa, eu podia fingir ser o filho perfeito que ligava aos domingos. Mas o silêncio daquela noite tinha rachado tudo. Nas semanas seguintes, encontrávamos-nos em segredo. Passeios ao longo do Tejo ao entardecer, mãos entrelaçadas só quando ninguém via. Rafael contava-me histórias de figuras históricas que viveram amores proibidos, como se quisesse dar-me coragem. Eu falava dos meus projetos gráficos, das noites em que desenhava até tarde para não pensar. Havia momentos de pura alegria, um jantar em casa dele, onde cozinhámos bacalhau e rimos como velhos amigos, mas agora com toques mais ternos, um abraço mais longo ao despedir. No entanto, o medo crescia dentro de mim. E se alguém descobrisse? E se a minha família soubesse? Rafael via isso nos meus olhos e dizia baixinho: não tens de decidir nada agora. Estamos juntos nisto. O seu apoio era o que me mantinha de pé. Mas o silêncio inicial, aquele que eu não quebrei, tinha-nos lançado num caminho sem retorno. Cada dia trazia mais intimidade emocional, mais perguntas sem resposta. Quem éramos nós agora? Amigos? Algo mais. A chuva de Lisboa continuava a cair, lavando as ruas, mas não os meus receios. O outono deu lugar ao inverno, e a nossa relação ganhou raízes discretas nas ruas de Lisboa. Encontrávamos-nos aos fins de semana em Sintra, onde o Palácio da Pena se erguia entre a névoa, e caminhávamos de mãos dadas por trilhos escondidos. Rafael falava do seu passado, crescer em Porto, numa família mais aberta, mas ainda assim escolhera guardar o seu coração para si até agora. Eu ouvia, fascinado, e contava-lhe os meus medos mais profundos, aqueles que nunca partilhara com ninguém. O silêncio que escolhera naquela noite varanda tornara-se o alicerce de algo belo, mas frágil. Numa tarde de dezembro, fomos à Torre de Belém, o vento frio do Tejo cortando-nos o rosto. Rafael parou, olhou para o rio e disse: sinto que estás a crescer comigo, Lucas. Não é só o amor, é ver-te enfrentar quem és. As suas palavras tocaram-me fundo. Eu, que sempre me sentira preso entre dois mundos, começava a ver um futuro onde podia ser inteiro. Mas a realidade batia à porta. A minha mãe ligava mais vezes, perguntando por uma namorada especial. Eu mentia, dizia que estava ocupado com trabalho. Rafael entendia, nunca pressionava, mas eu via a preocupação nos seus olhos. Numa noite de Natal, decidi passar com ele em vez de ir para o Alentejo. Preparamos uma ceia simples, bacalhau assado, vinho do Douro. Sentados no sofá, com as luzes da cidade piscando pela janela, ele pegou na minha mão e disse: o teu silêncio mudou a minha vida. Obrigado por não teres dito não. Beijámo-nos devagar, com a ternura que só o tempo de amizade permite. Foi um momento de pura felicidade, mas também de consciência, estávamos a construir algo real num mundo que ainda julgava.
No dia seguinte, um colega da agência comentou casualmente: vi-te com o Rafael no Chiado. Parecem muito próximos. O meu coração parou. Sorri e mudei de assunto, mas o medo instalou-se. A relação aprofundava-se. Partilhávamos sonhos. Ele queria escrever um livro sobre história LGBT em Portugal. Eu sonhava com uma exposição de arte que mostrasse identidades invisíveis. Caminhávamos por Lisboa como se o mundo fosse nosso, mas sempre com cautela. Uma vez, num concerto de fado em Alfama, as nossas mãos encontraram-se na escuridão da sala, e senti uma paz que nunca conhecera. No entanto, o conflito interno crescia. Eu questionava-me: sou gay? Ou apenas apaixonado por ele? Rafael ajudava-me a navegar isso com paciência, sem julgamentos. Cada um tem o seu tempo, dizia. O inverno trouxe também as primeiras tensões familiares. O meu pai enviou uma mensagem curta: vem para casa no ano novo. Precisamos de falar sobre o teu futuro. Eu sabia o que isso significava. O silêncio que abrira a nossa relação agora ameaçava fechá-la. Mas com Rafael ao lado, sentia-me mais forte. O ano novo trouxe neve rara a Lisboa e uma onda de dúvidas. Fui ao Alentejo por 2 dias, enfrentando as perguntas da família sobre quando vais arranjar alguém. Mentiras acumulavam-se, e ao regressar, Rafael notou a minha distância. O que se passa? Perguntou numa caminhada pelo Parque Eduardo VII. Eu desabafei: o medo de magoar os meus pais, o peso da sociedade que ainda sussurrava preconceitos. Ele ouviu, abraçou-me ali mesmo, entre as árvores nuas. Não estás sozinho. Eu escolho ficar contigo. Mas uma semente de mal-entendido cresceu. Um amigo comum, Tiago, viu-nos num café e comentou com Rafael sobre uma ex-namorada que ele tinha tido anos antes. Eu ouvi por acaso uma conversa telefónica e o ciúme misturou-se ao medo. Ele é mesmo sério comigo, pensei. Confrontámo-nos numa noite chuvosa novamente, desta vez em casa dele. Se estás a esconder algo, diz-me agora, pedi, e quando as suas palavras iniciais. Ele explicou: fora uma relação breve na juventude, antes de perceber quem realmente era. O mal-entendido dissolveu-se em lágrimas e abraços. O teu silêncio abriu-nos a porta. Agora precisamos de falar mais, disse ele. A relação ganhou força com a honestidade. Fomos a Cascais num fim de semana, caminhando pela praia fria, falando de futuro. Rafael sonhava em viajar juntos para o Porto, mostrar-me as suas raízes. Eu comecei a imaginar contar à família, mas o terror paralisava-me. No trabalho, um projeto sobre diversidade trouxe-me orgulho. Criei uma campanha sutil que celebrava identidades diversas, e Rafael orgulhava-se de mim. Mas a pressão social não parava. Num jantar com amigos, alguém fez uma piada homofóbica disfarçada. Eu calei-me, mas Rafael defendeu com calma: isso não é engraçado. O seu apoio deu-me coragem, mas também me fez ver como ainda estava preso. O conflito interno atingia o pico. Noites sem dormir, questionando se o amor valia o risco de perder a família. Rafael respeitava o meu ritmo, nunca forçando. Uma tarde, no Mosteiro dos Jerónimos, sentados num banco, ele disse: crescemos juntos. O teu silêncio foi o começo, mas a tua voz vai ser a força. Aquelas palavras ficaram comigo. A nossa relação, nascida do silêncio, agora pedia palavras. Mas o mundo lá fora não facilitava. Uma mensagem da mãe: o teu primo casa-se em março. Vens com alguém. O nó na garganta apertou. No entanto, ao lado de Rafael, sentia que podia enfrentar. A primavera chegou com flores nas ruas de Lisboa e uma crise que quase nos destruiu. O meu pai adoeceu ligeiramente, e voltei ao Alentejo. Lá, a família reunida falou abertamente sobre o problema dos jovens que não querem casar. Um tio mencionou rumores de amigos demasiado próximos em Lisboa. O pânico tomou conta. Regressei mais fechado, e Rafael sentiu. Uma discussão explodiu, eu acusando-o de não entender a minha pressão familiar, ele dizendo que eu ainda me escondia. O teu silêncio inicial uniu-nos, mas agora separa-nos, gritou ele. Separados por uma semana, sofri em silêncio. Caminhava sozinho pelo Tejo, lembrando cada momento. Tiago, o amigo comum, soube da discussão e, sem querer, espalhou um rumor subtil no nosso círculo. O mal-entendido atingiu o pico quando Rafael ouviu que eu estava a duvidar. Veio ter comigo numa noite, olhos vermelhos: se queres acabar, diz-me agora. Eu chorei, expliquei o medo, o sacrifício que representava vir ao mundo. Ele abraçou-me: não tens de sacrificar nada sozinho. A reconciliação trouxe clareza. Decidimos ser mais abertos com amigos próximos. Um jantar em grupo, onde apresentei Rafael como alguém especial, foi libertador. Mas a família pressionava. Uma carta da mãe chegou: sabemos que algo não está bem.
vem falar. O confronto aproximava-se. Rafael ofereceu-se para ir comigo, mas eu recusei, ainda não pronto. O sacrifício era meu. Nas semanas seguintes, refleti muito, o silêncio abrir a porta, mas agora precisava de voz para mantê-la aberta. Rafael apoiava, paciente como sempre. Uma viagem curta a Évora ajudou, entre as ruínas romanas, prometemos lutar juntos. O conflito interno transformava-se em determinação. O verão trouxe calor sufocante a Lisboa e o momento da verdade. Fui ao Alentejo sozinho. Sentado à mesa da cozinha familiar, contei parte da verdade. Há alguém importante na minha vida. É um homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mãe chorou, o pai ficou mudo. Pensámos que era uma fase, disse ele. Não foi aceitação imediata, mas também não foi rejeição total. Voltei a Lisboa exausto, mas mais leve. Rafael esperava-me na estação, abraço longo na plataforma. Fizeste o mais difícil, murmurou. O crescimento era visível. No trabalho, assumi projetos sobre inclusão, ganhando reconhecimento. Rafael publicou um artigo sobre história que era em Portugal, dedicando-me em privado. Sacrificámos tempo, ele adiou uma promoção para estar mais presente, eu reduzi horas para terapia, onde processei anos de negação. Uma noite em casa, cozinhando juntos, ele disse, o teu silêncio foi o primeiro passo. Agora cada palavra nossa constrói o futuro. Mas ainda havia obstáculos. Um primo descobriu e confrontou-me por telefone, acusando de trair a família. Rafael esteve ao meu lado, ajudando-me a responder com calma. A nossa relação fortalecia-se nas adversidades. Fomos ao Porto, onde conheci a família dele, mais acolhedora. O contraste doeu, mas motivou. Regressando a Lisboa, senti que tinha crescido, de um homem preso no silêncio a alguém que escolhia falar. O outono regressou, e com ele uma paz nova. Celebramos um ano desde aquela noite na varanda. Num piquenique junto ao Tejo, com a ponte 25 de Abril brilhando ao fundo, Rafael pegou na minha mão e disse, o teu silêncio abriu-nos o caminho. Agora caminhamos juntos, em voz alta. Beijámo-nos ao pôr do sol, sem medo dos olhares. A família, aos poucos, começava a aceitar. A mãe enviou uma mensagem curta, vem com ele no Natal. Não era perfeito, mas era progresso. A jornada emocional transformara-nos. Eu, que lutara com a identidade, agora ajudava outros através do meu trabalho artístico. Rafael completava o doutoramento com foco em direitos LGBT. Juntos, enfrentávamos o mundo, preconceitos sociais ainda existiam, mas o nosso amor era mais forte. Amigos tornaram-se aliados, a sociedade portuguesa, cada vez mais aberta, dava-nos esperança. O sacrifício valera a pena, a compreensão interior trouxera a liberdade. Naquela noite, olhando o rio, perguntei-me como um simples silêncio mudara tudo. Rafael sorriu, foi o começo da nossa história verdadeira. O silêncio inicial de Lucas foi a chave para a sua verdadeira felicidade ou apenas uma fuga temporária dos seus medos? Verdadeiro ou falso?